Glória a Jesus. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Abram suas Bíblias, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos, capítulo 19, aproveitando os que estão de pé, versículo 1. Atos, capítulo 19, versículo 1. Atos, capítulo 19, versículo 1. Diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Chegou aonde, irmãos? A Éfeso. E achando ali alguns discípulos. Eu quero pedir que você tome o seu assento com a Bíblia aberta nesse texto, por favor. Eu quero, antes de ministrar, agradecer a Deus de todo o coração a oportunidade especial de estar nesta AGO, nesse encontro de ministros da Comadvardo. Quero agradecer de todo o coração ao pastor Júnior Calais e, aproveitando mais uma vez, felicitá-lo. Deus lhe dê muita saúde, muita graça, e que o Espírito Santo ilumine sua mente e seu coração na liderança de todos esses projetos importantíssimos nesse tempo do fim. A todos os pastores da mesa diretora. E eu quero ressaltar o pastor Cláudio Isidoro, secretário que fez o contato conosco, e na sua pessoa cumprimento todos os demais companheiros aqui. Quero fazer menção de alguns companheiros que Deus tem me dado aqui nesse campo de Ipatinga e Coronel Fabriciano. Pastor Gilson Silva, um grande companheiro. Pastor Valdir Gonçalves, apaixonado por missões. Na pessoa do pastor Valdir, eu quero cumprimentar um obreiro de Ipatinga que está lá em Diamantina, o pastor Reinaldo. O pastor Reinaldo está fazendo um grande trabalho lá no campo de Diamantina, enviado pela missão desse campo. Mais uma vez, eu me alegro em rever o pastor Reinaldo Costa. Nós fizemos 145 seminários do Espírito Santo em você, no Brasil e na Europa, mas quando estivemos em Novo Oriente, Belo Oriente, aquele seminário foi marcante. Aquela tarde com aqueles jovens, Jesus batizou mais de 50 jovens no Espírito Santo. Foi muito bom, um trabalho que marcou a nossa vida. É um prazer revê-lo, meu amigo, meu irmão. Quero cumprimentar, fazer menção também do pastor Otoniel Gomes de São Paulo, um companheiro que Deus tem nos dado aqui, bem como um grande pregador daqui, o pastor Edmar Silva, e também o doutor Alex, um amigo de algum tempo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Osimar. Nós estaremos em Caravelas nesse próximo fim de semana, permitindo Deus, para a realização de mais um seminário, agora com um livro novo que está sendo vendido até ali embaixo, o livro Vivendo no Espírito. Estaremos no próximo sábado e domingo realizando esse seminário ali no Caravelas. Quero agradecer ao presbítero Edgar, que tem sido um braço forte junto ao pastor Zimar para a realização deste seminário. E também o pastor Eliseu, juntamente com o pastor Jamiel Lopes, pessoas muito dadas ao ensino, muito competentes na área de educação. Eu estou muito contente de poder levar o Seminário IEL para a nossa igreja, a Assembleia de Deus, Fonte de Águas Vivas, lá em Jacarepaguá. E claro, também o pastor Edson, que aqui representa toda a nossa convenção. Um prazer inenarrável estar convosco essa noite. Muito bem. Atos capítulo 19, a partir do versículo 1, que nós lemos, a palavra de Deus nos diz que Paulo estava chegando à cidade de Éfeso. Éfeso era uma das mais importantes cidades na época do apóstolo Paulo, a capital da Ásia Menor, uma cidade com cerca de 300 mil habitantes, e por ser a capital, ela tinha muita importância no contexto geopolítico daquela época. Passavam duas grandes estradas ligando o Oriente a Roma, e essas duas estradas passavam por dentro de Éfeso. Muito camelo, muito jumento, muito cavalo, muito comércio por causa dessas duas grandes estradas imperiais. Além disso, havia um grande porto em Éfeso, então muitas embarcações também ali atracavam, de sorte que a população de 300 mil era sempre multiplicada por várias pessoas que desciam ali para poder comprar e poder vender. Se a gente olha do ponto de vista histórico, irmãos, irmãs, que Éfeso era uma cidade tão efervescente, tão poderosa,
Porém, do ponto de vista espiritual, era uma cidade podre, era uma cidade suja, era uma cidade extremamente pecadora. Éfeso, ela tinha como centro de adoração um templo que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um templo suntuoso e gigantesco, e o centro da adoração naquela cidade de Éfeso, e que acabava contaminando todas as cidades do entorno, era a adoração à deusa Diana dos Efésios. A adoração a essa divindade afetava direta e completamente a cultura, a maneira de pensar, a maneira de agir, o que a sociologia cultural chama de cosmovisão, porque você é o que você acredita. Se a pessoa se diz ateu materialista, então ela acaba vivendo pelo humanismo e ela acha que vai beber todas as cervejas que tem que beber e fazer todos os seus desejos, porque ela acha que se ela morrer, acabou. Os ateus vivem o humanismo por conta disso. Agora, se você acredita que Jesus Cristo é o Senhor, que morreu e ressuscitou, você vai abrir mão de todos os prazeres da terra, porque o foco da sua vida é um dia se encontrar com Ele. Quem acredita em Jesus aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Então, o centro de cultura, de visão de mundo, de pensamento e de ações dos mais de 300 mil habitantes daquela cidade, estava em torno desta divindade chamada a deusa Diana dos Efésios. Quando o apóstolo Paulo chega nessa cidade, ele encontra 12 novos convertidos, e para o seu espanto, ele pergunta no versículo 2, a grande pergunta: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Quando vocês conheceram a Jesus, vocês são os discípulos de Jesus? Sim, pastor Paulo, nós somos discípulos de Jesus. Pois bem, vocês receberam o Espírito Santo ao confessar Jesus como Senhor? Vale a pena ressaltar que essa é a base de todo o Novo Testamento. O que diferencia o Antigo Testamento para o Novo Testamento é exatamente isso, meu irmão, minha irmã. Quando você entrega a vida a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você, passa a morar em você. Isso nunca tinha acontecido no Antigo Testamento. Todas as personagens bíblicas do Antigo Testamento eram visitadas pelo Espírito Santo. Sansão não era um Arnold Schwarzenegger de 2 metros, forte, musculoso. Sansão era um homem comum. Mas quando o Espírito Santo o visitava, em uma vez ele pegou um portão de 2 toneladas em Gaza, subiu uma ladeira e jogou o portão no chão. Outra vez ele pegou uma queixada de jumento e matou 1000 homens. Então Sansão tinha super força o tempo todo? Não, era só quando o Espírito Santo o visitava, era só quando o Espírito Santo o visitava. Davi estava no meio do mato cuidando do rebanho de seu pai, e de repente o Espírito Santo o visita. E ele compõe um dos salmos mais lindos da Bíblia, mais conhecidos em todo o mundo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Quem inspirou Davi a escrever esse salmo? O Espírito Santo, quando visitou aquele menino lá no meio da roça. De sorte que todas as personagens do Antigo Testamento eram visitadas. Porém, quando Jesus está para ir embora, o tempo todo ele anuncia uma nova era, uma nova maneira de Deus interagir com o seu povo. Com Israel ele visitava, mas com o povo que iria surgir, chamado igreja, ele não iria apenas fazer uma visita para ir embora, ele iria entrar e fazer morada. Jesus disse: eu vou embora, mas não deixarei vocês órfãos, eu enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade, para que fique com vocês durante um culto, e quando o culto acabar, o Espírito Santo vai embora. Não, ele disse: eu enviarei o Espírito Santo para ficar com vocês para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. Antes de ir embora, o tempo todo ele repete esse discurso dizendo: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai na cidade, porque vocês serão batizados no Espírito Santo em poucos dias. As últimas palavras de Jesus antes de ir embora para o céu, em Atos capítulo 1, foram essas: eu quero que vocês fiquem na cidade. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que ele falou isso para cerca de 500 pessoas. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Das 500 pessoas para as quais Jesus reativou a promessa de que o Espírito viria para habitar, quantas ficaram no cenáculo em 10 dias de campanha de oração? Aproximadamente quantas? Mas cadê? 500 menos 120 dá quanto?
Cadê essas 380 pessoas? Cadê esses 380 discípulos? 380 discípulos que, quando viram Jesus ascender aos céus, pensaram: ele foi embora e eu não sei o que é Espírito Santo e não me interesso por isso. 380 carnais, 380 materialistas, 380 que não estavam afim da promessa do Espírito Santo e saíram pela porta dos fundos da história da igreja. Mas os quase 120 apaixonados por Jesus e obedientes à sua palavra vão para aquele cenáculo e ficam 10 dias em campanha de oração, até que na manhã daquele domingo, um feriado, dia de Pentecostes, o dia da colheita, a promessa se cumpriu. Eles ouviram um vento em um lugar fechado, com janelas e portas fechadas, ouviram um vento, não tinha como ventar ali. O vento é o ar em movimento. Como é que entra barulho de vento em um lugar fechado? Assim o Espírito Santo entra despertando, impactando, com um sopro despertador. Após o sopro do Espírito, eles olham para a cabeça uns dos outros e todos têm a mesma visão, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo visitava um homem. Eliseu está no alto do monte e os exércitos inimigos vêm para matá-lo. O seu moço, que não tinha acesso ao Espírito Santo, entra em pânico: Senhor, eles vão nos trucidar, eles vão nos matar. Porém o profeta Eliseu, que tinha acesso ao Espírito Santo, tranquilão, diz: calma aí, espera um pouquinho, Senhor, abre os olhos desse menino. E quando o Espírito Santo acessa a mente e a visão daquele menino, ele vê cavalos e carros de fogo. Maior é o que está em nós do que os que estão com eles. Nós vamos vencer essa batalha, porque no Antigo Testamento era visitado, mas no Novo, a visão de línguas repartidas como que de fogo é distribuído para todos igualmente. O Espírito Santo não veio para uma pessoa apenas no Novo Testamento. O Espírito Santo veio para todo aquele que crê, para todo aquele que crê, para todo aquele que crê. Eles são despertados pelo barulho de um vento veemente, impetuoso. Imediatamente após, todos têm a mesma visão. Repito, não foi um que teve a visão e contou para a igreja. Toda a igreja teve a mesma visão, para que o Espírito Santo mostrasse que veio para todos, e não ficou apenas no barulho e no fogo que repousou sobre suas cabeças. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, o que marca a chegada de um novo tempo para o povo de Deus na terra, o que marca uma nova dispensação, uma nova maneira carinhosa de Deus interagir e relacionar-se com o seu novo povo chamado igreja, é que Ele coloca o seu Espírito para entrar naquele crente, naquele cristão, naquele discípulo, e esse Espírito enche, e não fica só no cheio, enche até transbordar em outras línguas. Quem ainda não é batizado no Espírito Santo, você sabe o que é ser cheio do Espírito. Você chora, você se emociona, você sente gozo, aquela felicidade que só o Espírito Santo pode produzir. Porém, quando você começa a falar em línguas, você não é apenas cheia, você transborda, você jorra, fonte de água viva que jorra do interior, rios de água vivas que correm do seu ventre. Assim a igreja em Jerusalém é inaugurada e é marcada, e por isso, quando Paulo chega aqui em Éfeso e encontra 12 novos convertidos, a pergunta não podia ser essa. Qual era a preocupação primeira do apóstolo? O que mais chamava a sua atenção? Aliás, quem mais escreveu sobre pneumatologia na Bíblia foi o apóstolo Paulo. Quem mais falou sobre doutrina sobre o Espírito Santo, quem mais ministrou sobre esse assunto foi o apóstolo Paulo. Então, ao chegar naquela cidade enorme, 300 mil habitantes, encontra só 12 novos convertidos ali. A pergunta tinha que ser essa: vocês têm o Espírito Santo na vida de vocês? Vocês receberam o Espírito Santo no momento que vocês se tornaram um discípulo de Jesus? E a surpresa para Paulo, versículo 3, é que a resposta daqueles 12 homens, 12 novos na fé, foi que eles disseram: olha, a gente não sabe nem o que é isso, não sabemos nem o que é, nem ouvimos o que é ou o que exista Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, preocupado, porque eles nem sobre esse ensino haviam tido acesso, pergunta para eles no versículo 3: em que vocês foram batizados então?
Paulo está falando sobre Espírito Santo, e a pergunta de Paulo está falando sobre o quê? Sobre batismo no Espírito Santo. Vou repetir, a doutrina no batismo no Espírito Santo é básica no Novo Testamento. Quando você entrega a vida a Jesus, o Espírito Santo entra em você para fazer morada. Há pessoas, infelizmente, que não creem ainda em Jesus, há pessoas que estão no mundo, principalmente quem mexe com magia, bruxaria e feitiçaria, essas pessoas carregam dentro de si espíritos malignos, espíritos maus, Pombagira, Preto Velho, Maria Mulambo, Zé Pilintra, cada nome pior do que o outro. Mas quando essa pessoa entrega a vida a Jesus, todos os espíritos malignos têm que ir, todos os espíritos malignos têm que ir. Quando aceita Jesus, sai ou não sai em nome de Jesus? E qual é o único espírito que agora entra nesse crente para fazer nele morada? Qual é? Por favor, digam: ser crente é ser a morada do Espírito Santo. Diga: eu sou crente, eu sou salvo, porque o Espírito Santo mora aonde? Quem acredita que tem o Espírito Santo morando dentro de si agora? Quem acredita? Se você acredita, levante a mão e diga: glória a Deus. Vocês têm o Espírito Santo na vida de vocês? Não, a gente não sabe nem o que é isso. E vocês são batizados em quem então? Versículo 3, nós fomos batizados no batismo de João. Opa, surgiu um novo problema. O batismo de João era realizado, claro, por João Batista. As pessoas chegavam à margem do Rio Jordão, confessavam os seus pecados em alta voz. Devia ser bem vexatório, bem vergonhoso. Imagina a pessoa confessar o pecado em alta voz, e pelo arrependimento público João as batizava, dizendo: espera que o Messias está chegando. Porém, quando Jesus começa seu ministério, Jesus não batiza, mas os seus discípulos batizam. E agora o batismo, ele não é apenas confessando os pecados na beira do rio, mas agora o batismo é feito em nome do Senhor. Como é que você foi batizado nas águas? Eu te batizo em nome Então o modelo de batismo mudou. Então Paulo encontra dois problemas na vida dos 12 novos convertidos: nem eram batizados no Espírito Santo e nem batizados nas águas no modelo de Jesus. Vamos corrigir isso. Paulo respondeu: João ministrou o batismo no arrependimento, versículo 4, dizendo ao povo que cresce nele, naquele que após ele havia de vir, isso é, em Jesus. Vamos resolver o batismo nas águas, versículo 5. Quando ouviram isso, foram rebatizados, agora em nome do Senhor Jesus. Podia terminar aqui essa narrativa de Lucas. Lucas podia ter escrito até o versículo 5, dando ênfase completa à questão do batismo nas águas, já estaria resolvido. Mas não é essa a questão proposta nessa narrativa de Lucas, que foi quem escreveu Atos. Lucas segue nos 2 próximos versículos, e aí sim, depois do versículo 7, é que a narrativa termina, porque a ênfase desses 7 versículos de Atos 19 é mostrar que você tem que ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas. Paulo acaba de batizar os 12 varões de novo, batizou os 12, e agora? Não, vamos embora para casa? Não, o problema ainda não está resolvido. Versículo 6, havendo-lhes Paulo imposto as mãos, vem cá que eu quero botar a mão na cabeça de vocês, vem aqui. Pastor Paulo, para que isso? Você já batizou a gente nas águas? Não, o mais importante, ou tão importante quanto, agora tem que acontecer, vem cá vocês. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Ué, e qual é a evidência disso? Eles foram batizados nas águas, também já tinha o Espírito Santo. Não, algo especial tinha que acontecer. Veio sobre eles o Espírito Santo, e o que aconteceu? O que evidenciou, o que ficou público, que o Espírito Santo agora estava neles? Tanto falavam em línguas, como profetizavam. E eram ao todo uns 12 varões. Acabou, foram batizados no Espírito Santo, o problema está resolvido. A narrativa segue um outro rumo a partir do versículo 8, Paulo segue. A pergunta que quero deixar esta noite para todos os irmãos reunidos neste lugar: por que o batismo no Espírito Santo era tão imprescindível para esses 12 varões nesse lugar? E eu começo a terminar dizendo: Éfeso era o pior lugar do planeta Terra para ser crente. Não tinha como um crente viver nesse lugar. A cultura pagã era completamente contrária aos ensinamentos de Jesus ao cristianismo. O centro da adoração em torno da deusa Diana tornava aquela cidade extremamente feiticeira,
e extremamente promíscua. A feitiçaria e a bruxaria unidos à promiscuidade. Porque a Diana para os efésios, para os romanos, a Artemis para os gregos, se você for, sem querer cometer um anacronismo, mas se você for trazer a Diana para os dias de hoje para o Brasil, o nome dela no Brasil, na cultura brasileira, é Pombagira. Então imagine um enorme templo, onde todas as pessoas vão adorar, sacrificar, e ali é a deusa da prostituição, a deusa Pombagira, sendo adorada em um templo. Como é que uma cidade que vive em torno de adoração a uma deusa da prostituição, como é que a pessoa conseguiria ser crente ali? Esses 12 varões, possivelmente, eles foram ensinados que o homem não deveria ter uma mulher só. Ele poderia ter tantas mulheres quantos eles quiserem, e não só mulheres como outros homens, e pasmem, não só outros homens, como zoofilia, sexo com animais. Essa era a cultura de Éfeso, era normal em Éfeso, o tal do poliamor. E o tema escolhido para essa GO é a pós-modernidade. Aquilo que foi, aquilo que será já foi, e aquilo que se fez será feito outra vez, porque não há nada novo debaixo do sol, diz o pregador Eclesiastes 1:9. O mesmo diabo que atuou na cultura de Éfeso é o mesmo Satanás que está atuando na cultura global hoje. O espírito de prostituição e de sem vergonhice é o mesmo de Éfeso, é o mesmo que está atuando hoje em Minas Gerais, em todo o Brasil e em todos os lugares do mundo. Quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso e descobre 12 novos convertidos, ele se assusta. Como é que esses homens vão ser crentes num lugar tão podre como esse? Não tem como, humanamente não tem condições. Não adiantava apenas ter sabedoria humana, e por isso Paulo escreve tanto em Éfeso para a família. Por que há um enorme texto falando sobre os maridos? A cultura de Éfeso era uma cultura extremamente feminista, irmãos. As sacerdotisas da deusa Diana, elas tinham relações com homens durante o culto, e quando elas engravidavam, elas eram jogadas fora, e os seus filhos eram abandonados para elas poderem voltar ao culto à deusa Diana. Éfeso era uma cidade de órfãos. Hoje o que está se fazendo é uma apologia enorme ao aborto, porque o mesmo espírito de Diana está querendo dominar o mundo de hoje. Em Éfeso as crianças eram jogadas fora na rua. Hoje no mundo elas estão sendo cortadas dentro do útero. Como é que pode a Colômbia aprovar um aborto com 6 meses? 6 meses já é formado. E se não me falha, nos Estados Unidos, em Colômbia, pastor, lá foi aprovado aborto para 9 meses. Irmãos, abortar uma criança de 9 meses, espera nascer, dá um pedaço de pau, manda a mãe matar. Pois foi aprovado. E a corte americana proibiu, e o presidente luta, e esse estique-puxa está no mundo todo. É o espírito de Diana. Paulo encontra 12 novos convertidos, e na hora ele entende que se aqueles homens não tivessem o poder de Deus, eles não aguentariam o tranco, eles não suportariam ser crentes. No culto a deusa Diana, no momento do culto, eles levantavam um bezerro vivo no meio do culto. As sacerdotisas apontavam para a barriga do bezerro, e o bicho vivo lá, berrando. E aí algumas pessoas corriam do lugar onde estavam para debaixo do bicho, e as sacerdotisas cortavam o bucho daquele boi vivo. E as pessoas iam para debaixo comer coração, comer intestino, fezes, tomar banho de sangue, beber sangue, comer vísceras. E se isso te escandaliza, sabe por que isso nos escandaliza? Porque nós somos cristãos, nós temos a cultura cristã, a Bíblia mudou a nossa maneira de pensar e de viver, mas eles não tinham isso naquela época. Você começa a entender porque Satanás está tentando trazer o paganismo de volta. Quando Jesus veio há 12 mil anos atrás, só havia o povinho de Israel fazendo a diferença com a palavra de Deus. O resto todo era feiticeiro, bruxo e promíscuo. Toda a humanidade de 2 mil anos atrás era completamente perdida, porque não tinham acesso a Deus e a sua palavra. E quando Jesus nasce, ele enfrenta essa cultura do Satanás e muda a história e a cultura do mundo. Porém, nesse final dos tempos, o diabo está trabalhando com todas as suas forças para trazer de volta a cultura da prostituição e a cultura da bruxaria e feitiçaria. Hoje,
Parece que a cantora pop que mais representa o Brasil, e as mídias sociais, televisão principalmente, glamoriza a figura daquela cantora. Eu não vou falar o nome por causa da filmagem, mas ela agora, ela fala em nome dos jovens, ela agora acha que ela é porta-voz da cultura brasileira nos Estados Unidos, ela acha agora, o nome dela original é Larissa, né? Ela acha agora que pode falar o que quiser, e a juventude tem que obedecê-la. E o que ela tem de mais? O que a Anitta tem de mais? Ela fica nua, se rebolando e fazendo promiscuidade. E onde é que tem glamour nisso? Em Éfeso era glamuroso. Quanto mais as prostitutas, sacerdotisas de Éfeso tinham relações sexuais, mais glamorizadas elas eram na sociedade. Isso está voltando, sim ou não? Aliás, isso já voltou, sim ou não? Isso já está acontecendo, sim ou não? Glamorização do satanismo, bruxaria, feitiçaria. A Marvel lançou um último filme, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Só quem não tem o mínimo de conhecimento básico sobre bruxaria e feitiçaria não entende o que a Marvel vomitou no mundo através dos cinemas. Talvez os mais antigos nem sabem o que estou falando, mas os jovens, seus filhos e netos, sabem o que eu estou falando. Quem foi para uma sala de cinema assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, deve ter saído de lá quase endemoniado. Rituais druidas, feitiçaria europeia pura, coisa macabra, sinistra, o maior nível de bruxaria e satanismo possíveis sendo ministrado numa sala de cinema, e o mundo todo indo assistir. Por que há essa pressão em cima da igreja, de cada pastor, de cada dirigente de congregação, de cada líder, de cada pai de família, de cada mãe aqui presentes? Por que há essa pressão? Porque o diabo está querendo trazer de volta ao planeta todo essa ideia de paganismo, de que Jesus não precisa de Bíblia, não precisa. Vamos deixar isso para lá, nós vamos nos unir em nome de um amor. Que amor é esse? Paulo olha para aqueles 12 homens e diz assim: vocês não vão, possivelmente ele pensou, esses homens não vão resistir a essa pressão aqui. Vocês precisam ser batizados no Espírito Santo e falar em línguas. E termino dizendo o seguinte: Éfeso está voltando, a deusa Diana está voltando. O vinho falso da alegria do deus Baco, porque quando se adorava a deusa Diana naquele templo gigantesco, adorava-se juntamente o deus Baco. A pessoa enchia a cara de vinho, ficava bêbada, e ali havia orgias, ali havia comida de vísceras, beber sangue, era um nojo o culto àquela deusa, diariamente aquilo acontecia, e o diabo está trazendo isso de volta, mas fica a mesma receita de sempre da Bíblia, do que o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo. Depois desse episódio aqui, dessa narrativa, em 3 anos, sozinho, claro, ganhando almas, discípulos, o poder do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo é algo tão incomensurável, que a venda das deusazinhas Diana de prata começaram a acabar. Precisou um tal de Demétrio se levantar para fazer uma rebelião em Éfeso, para expulsar Paulo, porque o poder da pregação do apóstolo Paulo era tão violento, que as pessoas pegavam livros de bruxaria e queimavam em praça pública. A conta dos livros queimados em Éfeso chegava a cerca de 50 mil, aquela medida de prata. Deus usou um homem, pastores, para bater de frente com a cultura de prostituição e feitiçaria daquele lugar. E um homem cheio do Espírito Santo começou a mudar a história daquele lugar. Anos depois ele vai para Roma preso e escreve uma carta para aqueles irmãos. E o que ele escreve? Qual é a receita para vencer um mundo prostituto e feiticeiro como caminha os dias de hoje? A receita é simples: não vos embriagueis com o vinho do deus Baco, com o vinho da deusa Diana. Deixa a cultura de vocês para lá, aquilo que você viveu de errado, sua mãe viveu, seu pai viveu, seu bisavô viveu. Pastor, eu faço assim porque minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim, meu trisavô fazia assim, eu nasci assim e eu vivo assim pela influência. Óbvio, nós somos frutos
dos nossos pais e da cultura no local onde vivemos. Porém, para quebrar esse paradigma cultural, a resposta é: não vos embriagueis com vinho, que só vai aumentar a dissolução e a confusão. A receita para vencer a pressão em Ipatinga, Coronel Fabriciano, no Rio de Janeiro, em Amsterdã, em Ibiza, em Nova York, para você vencer essa pressão da tentativa de retorno da deusa Diana, a receita é uma só: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Mas apóstolo Paulo, o senhor é uma sumidade, um homem além do seu tempo, conhecedor de vários idiomas. Eu li certa vez que se o apóstolo Paulo vivesse hoje, ele entraria no Kremlin para conversar com Putin sobre essa guerra que está acontecendo. E também iria na China conversar com Xi Jinping para tentar entender, porque ele falava vários idiomas, era o embaixador de Deus. Estudar era com Paulo. Então, mais a receita vitoriosa para vencer o mundo de hoje não é apenas estudar, e precisamos estudar. Eu fiz 4 anos de teologia, eu fiz licenciatura em história, fiz uma pós-graduação em ciência da religião, estou fazendo formação e doutorado em psicanálise segundo Jung. Porém, o estudo não resolve tudo. Ou nós somos cheios do Espírito Santo, ou nós não vamos vencer esta batalha. O vinho do Netflix, da Amazon Prime, do Instagram, das redes sociais, do WhatsApp, do Zap, esse vinho falso que rouba o seu tempo, é para deixar você dormindo e não deixar você se preparar para essa guerra final. Larga esse vinho falso para lá. Seus filhos e filhas precisam orar com você em casa. Você precisa ler a Bíblia com seus filhos. Você precisa ter o seu culto doméstico ativo e funcionando todo santo dia. Porque o que vai fazer você vencer como pai e como mãe, o que vai fazer você avançar como pastor, como ministro do Senhor, é a dependência diária do Espírito de Deus. Ou nós aprendemos que dependemos dele agora todos os dias, ou seremos atropelados. Desafio em Éfeso: vencer Éfeso, o mundo, vencer Diana, o Satanás, e vencer o vinho, a falsa alegria do mundo. Por favor, digam: eu dependo do Espírito Santo todo dia, para ser crente, para ser salvo e para chegar no céu. Fique de pé na presença de Deus. Eu quero, por 3 minutos de relógio, convidar cada um que aqui está, a você agora se desligar de quem está do seu lado, atrás ou na frente. Não importa se é pastor, se é bispo, arcebispo ou apóstolo. Eu quero convidá-lo por 3 minutos a fechar os olhos agora, abrir o seu coração e a sua boca e adorar Jesus, com palavras, com adoração, e dizer: eu te amo, Jesus, e eu não posso viver sem o teu Espírito. E por que você não aproveita também esses 2 minutos e 40 segundos para começar a falar em línguas e ser cheio do Espírito até transbordar? O nosso ministério não está fundamentado em palavras de persuasão humana, mas na manifestação de milagres e de poder. Uma das coisas que mais me alegram hoje na pequenina igreja onde eu estou presidindo, na comunidade Rio das Pedras, Jacarepaguá, é que nos nossos cultos de domingo, Jesus está batizando todos os cultos. Não precisamos chamar à frente para impor as mãos. No momento do louvor, Jesus batiza. Domingo último, um jovem de 18 anos, um menino de 12 anos, o Tiaguinho, falou: pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo no momento da adoração. Espírito de Deus, Espírito de Deus, como nós dependemos de Ti, Senhor.
Espírito do Senhor, Espírito de Jesus, Espírito da igreja, Espírito de Jeová, Espírito da glória de Deus, Espírito Santo, Espírito que toca, Espírito que renova, Espírito que enche, Espírito que transporta, Espírito que gera, Espírito que regenera, Espírito que levanta, Espírito que fortalece, Espírito que cura, Espírito que sara, Espírito que ilumina, Espírito que orienta, Espírito que guia, Espírito de Deus. Enche o coração e a alma de cada pastor, de cada esposa de pastor aqui esta noite, e que as nossas vidas, onde estivermos fazendo a tua obra, sejam chanceladas, marcadas, endossadas pela tua presença, Espírito Santo.